Olá pessoal, meu nome é Amélia Santana. Esse vídeo ele foi produzido com o intuito educativo para a disciplina de Administração Logística do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Hoje eu vou falar de dois temas que estão cada vez mais em evidência na engenharia civil, que é a terceirização estratégica e logística no canteiro de obras. Nós vamos entender como essas estratégias impactam diretamente a eficiência, os custos e o sucesso dos nossos projetos. Segundo o Pozo, a terceirização ela vai além de uma simples subcontratação. Ela é uma relação de parceria colaborativa com fornecedores que compartilham objetivos estratégicos com a empresa. Não é só terceirizar para economizar, é terceirizar com inteligência e visão a longo prazo. Então, a administração dos recursos materiais e patrimoniais ela é um componente vital na eficiência operacional. No setor da engenharia civil, a terceirização e a logística aplicada ao canteiro de obras surgem como estratégias decisivas. Ambas colaboram para a redução de custos, racionalização dos processos e incremento da produtividade, quando implementadas com planejamento e visão estratégica. Segundo o Pozo, a terceirização ou o outsourcing é uma prática de parceria colaborativa, na qual a empresa delega a terceiros atividades que não constituem seu foco principal. Trata-se de uma escolha estratégica que visa concentrar os recursos e a energia da organização nas suas competências essenciais, transferindo serviços operacionais a especialista. Então, quando a empresa está escolhendo terceirizar atividades como manutenção, transporte e segurança, ela está, na verdade, focando no que faz melhor. Isso aumenta a competitividade e permite que especialistas cuidem das tarefas secundárias com mais eficiência. O segredo está na escolha certa desses parceiros. A terceirização ela vai ter seus benefícios, que é a redução de custo, a expertise externa, a flexibilidade, mas também ela vai apresentar alguns riscos, no caso de dependência de parceiros e a perda de controle direto. O que o Pozo destaca é que com uma boa gestão do relacionamento e contratos bem amarrados, os riscos podem ser mitigados. Então, a terceirização ela vai trazer a priorização do core business, a flexibilização e a estrutura organizacional, ainda propõe a redução de custos fixos e riscos trabalhistas, permite acesso também à tecnologia e inovação externa. Pozo ressalta que a terceirização deve ser integrada ao planejamento estratégico, superando a visão simplista do corte de custos. Então, ela está tratando de uma ferramenta para maximizar a competitividade da empresa no mercado. Então, algumas vantagens que a gente pode verificar é o ganho de produtividade, redução de encargos administrativos, maior especialização de serviços contratados e a desvantagem é a perda do controle operacional direto, riscos na gestão contratual e uma potencial dependência desses fornecedores externos. Ao se tratar agora da logística no canteiro de obras, a logística aplicada ao canteiro ela compreende o gerenciamento físico e estratégico do fluxo de materiais, equipamentos, de pessoas. Então, o Pozo destaca que a logística bem estruturada antecipa problemas, vai reduzir desperdício e melhorar o prazo e custos dessa obra. Seu papel vai além do transporte e também vai envolver planejamento e controle detalhado. Então, a logística no canteiro ela é o coração da obra, ela vai garantir que os materiais, os equipamentos e as pessoas estejam no lugar certo e na hora certa. E quando isso não acontece, o prejuízo é grande, tem atraso, tem retrabalho, tem prejuízo. Então, essa logística eficiente, ela evita que tudo isso aconteça. Alguns elementos da logística envolve desde o recebimento e armazenamento de materiais até a movimentação interna e descarte. Tudo tem que ser planejado para não virar um caos. Um bom layout de obra, por exemplo, é uma das chaves de sucesso logístico. Então, a gente tem o recebimento e inspeção, a verificação da qualidade, a quantidade de material que foi entregue. A gente tem a estocagem inteligente, que é a otimização do espaço com foco na acessibilidade e segurança.
Além disso, a movimentação interna, que ela faz a escolha adequada dos equipamentos e rotas. Além de tudo, considerando ainda mais importante, o layout racionalizado, que é um planejamento físico do canteiro, visando fluidez e segurança operacional dos trabalhadores. Então, a gente traz aqui um vídeo, né, da logística na construção civil, que demonstra como otimizar os custos dentro do canteiro de obras. Fala galera, aqui é o Guilherme da Art School e hoje eu vou falar com vocês sobre logística na construção civil. Vamos lá! Você já imaginou viver sem comprar pela internet? E se não existisse mais o sistema delivery? Seria muito complicado, né? Você quase que precisaria aprender a viver novamente. Estes são apenas 2 exemplos de como a logística faz parte do seu dia a dia. Cada vez mais as pessoas têm demandado serviços que possibilitem economia de tempo e deslocamento, fazendo com que os produtos cheguem até onde elas estão. Mas para que isso funcione bem, existe toda uma ciência por trás chamada logística. A logística exerce a função de responder por toda a movimentação de materiais dentro do ambiente interno e externo da empresa, iniciando pela chegada da matéria-prima até a entrega do produto final ao cliente. Ela trabalha com a gestão ordenada do fluxo de recursos, seja para materiais, pessoas, dinheiro e até mesmo informações. Para fazer com que um produto chegue mais rápido e em condições apropriadas a determinado lugar, é preciso estruturar uma rota e quais os meios envolvidos. Por exemplo, um produto sai de uma fábrica, que é o fornecedor, passa por um centro de distribuição, depois vai para o local de entrega do comprador. Vale lembrar que o sucesso de um negócio sempre esteve ligado à gestão dos recursos envolvidos no processo de fabricação, fosse ele de produtos ou serviços. Quando ocorre um atraso de um material, por exemplo, isso gera uma grande quantidade de reclamação dos clientes. Então, atrasos sempre foram rigorosamente evitados. E para que atrasos não aconteçam, é que existe um planejamento logístico. Embora seja uma necessidade presente nos dias de hoje e que influencia diretamente na competitividade e sobrevivência das organizações, essa visão começou há muitos anos, desde a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, onde os comandantes não deixavam nenhum recurso atrasar: munição, equipamento, remédio, comida. Os recursos estavam sendo geridos de forma estratégica na busca pelo sucesso, a vitória da guerra. Esse era o sucesso. As empresas começaram então a perceber que podiam usar essa dinâmica na gestão do seu negócio. Atrasos então não podiam existir. Os clientes perceberam isso e começaram a valorizar o tempo que os produtos demoravam para serem entregues. E não só o tempo, qualidade, lugar, preço mais acessível e todas as outras possibilidades que já faziam parte do pacote produto-serviço. Dominar esse processo sempre apontou para o sucesso organizacional. A empresa que colocar no mercado produto ou serviço que atenda às necessidades e exigências do consumidor com menor preço vai se manter no mercado. Isso envolve diretamente sua logística. A construção civil é conhecida como ramo que, por meio de um conjunto de atividades ordenadas, transforma insumos, concreto, tijolo, cano, fio, entre outros, em produtos, que são prédios, casas, por aí vai. Mas, para isso acontecer, é necessário que esses materiais sejam transportados de seus fabricantes para o local da obra, e isso aconteça de modo a não prejudicar o seu andamento, conforme estabelecido no planejamento do projeto. A construção é uma indústria de caráter nômade, com produtos únicos e não seriados. A produção é centralizada, operários móveis em torno do produto fixo, ao invés da produção em cadeia. Eficácia e eficiência, estratégias e competitividade são conceitos que agora fazem parte dessa realidade. Mas quais são os principais segmentos da cadeia logística da construção civil? Para que você entenda como cada um desses aspectos logísticos de um projeto precisam ser devidamente planejado e ponderado, elencamos 7 mais importantes da cadeia logística. O primeiro deles é a logística do layout de canteiro de obras. Em poucas palavras, é aquela que gere todos os fluxos de trabalho que serão
realizados no canteiro, ou seja, onde ficarão distribuídos os equipamentos e áreas de apoio envolvidos na construção. O segundo é a logística de movimentação, que inclui todo o planejamento sobre como os agentes envolvidos nas etapas de produção receberão os insumos necessários para cada tarefa, além de definir as melhores rotinas para deslocamento para as cargas. Essa etapa ainda compreende a busca por melhores soluções em maquinário e equipamento para entrega. Terceiro segmento a ser considerado é a logística do estoque. O almoxarife hoje é considerado um dos alicerces mais importantes de qualquer obra, garantindo o controle exato da demanda e a entrega de materiais a fim de evitar gastos excessivos com armazenamento. A tendência atual é a manutenção do menor estoque possível, uma vez que os gestores têm a visão de que o armazenamento deve lidar apenas com aquilo que for estritamente necessário para a realização do projeto. Planejamento que envolve a logística de armazenamento, que é o quarto segmento, visa uma organização precisa de todos os estoques. O quinto segmento é a distribuição. Essa etapa logística se dedica ao planejamento da distribuição dos pedidos. Deve considerar todos os recursos, maquinário e dados para que os trabalhos planejados no projeto possam ser executados e monitorados sem problemas. É nessa etapa que precisam ser considerados e eliminados eventuais gastos desnecessários com tempo e mão de obra dedicados a movimentações no canteiro. Ao fechar negócio com o fornecedor, evite situações como a descarga de blocos a granel ao longo da obra, por exemplo. Ao considerar volumes de insumos necessários, prevê eventuais reposições e estabelecer contrato que antecipe da chegada até o armazenamento e a distribuição do material. O sexto segmento a ser considerado é a logística de suprimentos, que compreende o planejamento de todos os recursos necessários para a execução de uma obra, tanto recursos humanos quanto materiais. É nela que são planejadas as aquisições, elencados fornecedores, definido o transporte de recursos até o canteiro, entre outros pontos fundamentais. Por fim, chegamos ao sétimo segmento, a logística reversa. A fim de evitar a perda de materiais após o término da obra, a cadeia logística também precisa ser pensada de maneira inversa, considerando o retorno de determinados itens que não foram utilizados na execução do projeto. Isso geralmente ocorre durante a desmobilização da obra, quando os insumos são realocados para outra construção ou até um estoque principal, para que sejam utilizados futuramente. Agora que você já viu a importância desse tema, acesse o curso Logística da Construção Civil e incorpore esses conhecimentos de imediato no seu trabalho atual, gerando valor, ou abra mais possibilidades de negócio nessa área tão importante. Então, só para apresentar alguns desafios e boas práticas, na logística da construção civil, entre os maiores desafios estão a falta de padronização e a má comunicação entre os setores. Já as boas práticas passam por elaborar um plano logístico antes da obra, treinar a equipe, sinalizar rotas e armazenar materiais de forma estratégica. Então, pontuando, a gente tem os desafios como falha de comunicação, estoque desorganizados e obsoletos e avarias e perdas por acondicionamento inadequado. Para remediar isso, podemos colocar a implementação de cronograma logístico detalhado, uma capacitação contínua da equipe do almoxarifado e o uso de indicadores para integrar logística e planejamento. Terceirizar é confiar, logística é planejar, e os dois são essenciais para transformar o caos da obra em um palco de eficiência. Como profissionais, a gente precisa cada vez mais dominar essas estratégias se quisermos resultados mais sustentáveis. Então, integrando terceirização e logística é essencial para potencializar os resultados de uma obra. Ambas vão exigir planejamento cuidadoso, contratos claros, sistema de controle e envolvimento direto dos gestores. A aplicação eficiente desses conceitos promove produtividade, economia e sustentabilidade nos projetos.
Quando bem contratada e integrada ao planejamento logístico, a terceirização transforma tarefas operacionais em soluções estratégicas. Como base de referência bibliográfica, foi utilizado o livro de Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais, passado pelo professor, além de Logística Empresarial, Transporte, Administração de Materiais e Distribuição Física, e o livro Introdução